Olá, pessoal. Vamos continuar então falando um pouquinho sobre as bases gênicas da hereditariedade e principalmente sobre como identificar a partir de um heredograma ou de uma genealogia os tipos de herança. No último vídeo nós falávamos sobre a herança autossômica dominante e a herança autossômica recessiva. Lembrando que as heranças autossômicas são heranças que estão presentes em homens e mulheres, ou que são associadas a características presentes em homens e mulheres na mesma proporção, tá? Basicamente na mesma concentração em homens e mulheres. E essas heranças, elas são identificadas a partir de genealogias onde, em geral, não há salto de gerações, não há o atavismo, tá? Então, você tem sempre, em todas as gerações, você tem, pelo menos dentro da mesma família, obviamente, um indivíduo afetado. Tá? Outra questão em relação à dominância, né? É que você identifique também esse padrão de continuidade entre as gerações. E no caso do recessivo, você vai ter um padrão geralmente com saltos de gerações. Além disso, a característica recessiva também pode ser identificada pela presença de casamentos consanguíneos, que chamam a atenção, e também observando os casais que apresentam características comuns com filhos com características recessivas. Lembrando que, nesse caso, a característica do filho é a característica recessiva e os pais, nessa situação, apresentam características dominantes e são heterozigotos, tá? Além da herança autossômica, nós também temos a herança sexual. No último vídeo, nós comentávamos que a herança sexual é determinada por genes presentes nos chamados cromossomos sexuais. Existe um par de cromossomo sexual na célula diploide, que nos homens é XX, que nos homens é o XY e nas mulheres o XX. Tá? Quando a gente pensa no caso dos gametas, nas mulheres nós temos apenas o cromossomo X e nos homens nós podemos ter gametas que levam o cromossomo X e alguns que levam o cromossomo Y. Exatamente por isso, são os homens que são os que são associados, né, à determinação sexual. Então, é o espermatozoide que está associado a saber se aquela criança vai ser ou não um homem. Bem, em relação às características sexuais, como nós temos dois tipos de cromossomos que diferem inclusive, entre homem e mulher, né? Nós temos dois tipos de herança sexual. A herança sexual holândrica ou restrita ao sexo e a herança sexual ligada ao sexo. O que seria uma herança holândrica ou restrita ao sexo? Essa é uma herança que está presente somente em homens. O termo restrito ao sexo, que está em apenas um sexo. Como o cromossomo X, ele pode estar presente tanto em homens quanto em mulheres, não estará, obviamente, o gene associado a este cromossomo. Nós temos, então, o cromossomo Y, que está presente exclusivamente em homens. Tá? Então, toda vez que eu tenho um gene que está associado a uma característica, tá? E que ele está presente na região, no cromossomo Y, ele determina uma herança que a gente chama de herança holândrica ou restrita ao sexo. A presença, mesmo numa condição de diploidia do cromossomo Y, né, ele é único. Então, estar ou ter um gene associado a ele vai fazer com que esse gene seja expresso no fenótipo, tá, gente? Então, independente, e aqui a gente não fala em dominância ou recessividade, porque sempre quando a gente fala em dominância e recessividade, a gente está falando numa comparação, né, em relação à capacidade de ser expresso. Então, eu falo, eu sou dominante em relação a esse, eu sou recessivo em relação àquele, né? Como aqui não tem o outro, nós não podemos falar em dominância e recessividade. A presença vai ser ou vai estar associada à sua permanência no fenótipo, tá? Das características que são sexuais do tipo holândrica ou restrita ao sexo, tá? A que é a mais comentada
é essa que está mostrada aqui para vocês, que a gente chama de hipertricose auricular. Nome popular, pelo no ouvido, tá? Então, a presença de pelos na orelha é uma característica genética que é determinada por herança ligada ao Y, ou herança holândrica, ou herança restrita ao sexo, tá? De uma forma geral, o que é importante que a gente saiba? Que um homem, tá? Um homem tendo a característica, ele vai repassar o Y para os seus filhos homens e nunca para suas filhas mulheres. Então, no heredograma, um pai afetado só pode passar para suas filhas e nunca para os seus filhos, tá? Aqui faltou, tem um errinho aqui, só um pouquinho. Tá? Não, tá errado, tá certo. Certo? E que, no caso de uma família, sempre que eu tenho homens com aquela característica, você vai ter obrigatoriamente os seus pais tendo a mesma característica, tá? Então, dentro de uma família, você sempre terá os homens com a mesma característica, tá ok? Aqui, ó, por que que não tá aqui, né? Porque esse homem não tem, então o seu filho também não terá. O filho desse homem, que é o indivíduo 9, com certeza, se ele tiver um filho, ele também vai ter essa característica. E ele é filho desse número 3, então, obrigatoriamente, aqui o 3 terá, tá? Vejam que o 3 não é filho desse 1, tá? Entretanto, também tinha a característica que repassou aos seus filhos, tá? Esse homem tinha e repassou para os seus 2 filhos. Se ele não tivesse, nós não teríamos nenhum dos filhos tendo, tá, gente? Então, essa é a característica típica do que a gente chama de herança holândrica ou herança restrita ao sexo, que é um tipo de herança sexual, tá? E que está sempre depositada numa região que é uma região não homóloga do cromossomo Y. Não entendi. Quando a gente fala do cromossomo X e do cromossomo Y, existem regiões dele que são comuns, que são parecidas, que são iguais, na verdade. E existe uma região que é o que a gente chama de não homóloga. Então, todos os genes associados a essa região não homóloga do cromossomo Y são determinantes de uma herança sexual restrita ao sexo, tá? Bem, o outro tipo de herança sexual é a ligada ao sexo. Então, ela está associada a genes que estão contidos no cromossomo X, tá? O X tem em homem e em mulher, ok? Então, a herança ligada ao sexo vai ter em homem e mulher. Entretanto, nós temos na mulher o XX e no homem o XY. Então, quando a gente fala de herança ligada ao sexo, eu sempre terei em homens e mulheres, mas não na mesma proporção, tá? Não na mesma proporção. O que quer dizer isso? Se eu tenho 10 mulheres, eu vou ter, sei lá, 5 homens, tá? Não tem basicamente a mesma quantidade, há uma variedade muito grande de número de homens e mulheres que contêm uma herança ligada ao sexo. Ela pode ser mais comum em mulheres, e aí ela é uma herança dominante, tá? Ou ela pode ser mais comum em homens, e ela é então uma característica recessiva, certo? Onde é que ficam esses genes? Estão localizados nessa região não homóloga do cromossomo X, tá? Bem, como é que eu identifico uma herança ligada ao sexo, que pode ser então dominante ou recessiva? Primeiro, por ser ligada ao sexo, lembrar que ela não se distribui igualmente nos homens e nas mulheres. Então, num heredograma, ou vai ter mais homens, ou vai ter mais mulheres, certo? Podendo, inclusive, ser só mulher ou só homem, certo? E essa é bem típico da característica que é ligada ao sexo. A característica autossômica seria distribuição igualitária entre homens e mulheres. Outra questão, não tem transmissão de pai para filho. Por que que não vai ter transmissão de pai para filho? Então, numa situação aqui, ó, o homem ele é afetado, mas notem que ele transmitiu para a filha, mas não para o seu filho, tá? Por quê? Porque o homem ele vai
repassar o cromossomo X aonde tem esse gene somente para sua filha. Para o filho, ele repassa o cromossomo Y. Então, o homem ele é um XY. Para os seus filhos, ele repassa o Y. Para as suas filhas, ele repassa o X. Por isso que numa condição ligada ao sexo dominante, que é associada ao cromossomo X, nós temos transmissão só de mãe para os seus filhos, homens ou mulheres, tá? E de pai apenas para suas filhas. A questão dominante, né? Como é que eu posso identificar o dominante? Lembrar que a dominância vai estar manifestada em homozigose, em heterozigose, ou, nesse caso, nos homens em hemizigose, porque os homens eles têm apenas um X, então ele não tem um companheiro. Então, não posso falar em homo e em heterozigoto quando eu só tenho um. O termo usado aqui, então, vai ser hemizigoto, tá? Outra questão importante, né, a questão dos saltos, né? Quando é dominante, geralmente a gente não vê salto de gerações, tá? E todas as filhas de homens afetados serão afetadas, tá? Então, como é dominante, nós vamos entender o seguinte: se um homem é afetado, todas as filhas dele é afetado, e na mulher ainda pode ter, tá? É por essa condição que as características ligadas aos sexos dominantes são sempre mais comuns em mulheres do que em homens. Exemplos, tá? O exemplo, por exemplo, essa síndrome de Rett, que é um distúrbio ligado ao cromossomo X, que é caracterizado por retardo mental acentuado, ou, na verdade, déficit cognitivo acentuado, tá? O raquitismo hipofosfatêmico, que também é um distúrbio ligado ao cromossomo X, tá? E com capacidade reduzida de filtrar o fosfato, então nós temos deficiências na estrutura óssea que levam a deformidades, tá? São características bem típicas associadas e dominantes ligadas ao X. Outra questão importantíssima, tá, povo? Muito, 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 muito importante. Quando a gente fala de característica sexual, e eu sei então que estão associadas aos cromossomos sexuais, quando vou trabalhar o genótipo, eu sempre, presta atenção, eu sempre tenho que colocar o cromossomo sexual, como tá mostrando aqui, ó, tá? Nesse exemplo aqui, todas as mulheres afetadas, elas são XX e elas vão ter, então, aqui tá demonstrando a presença ou não, né, dos genes, dos alelos, ou dominantes ou recessivos, tá? Então, nesse caso, como é dominante, as mulheres serão XX, XHzão, XHzão, ou XHzão, XHzinho, tá? E os homens serão XHzão, Y, porque é uma característica dominante. As mulheres não afetadas serão XHzinho, XHzinho, e os homens não afetados seriam XHzinho Y. Então, notem aqui que nós temos uma relação com o cromossomo sexual. Se você não colocar o cromossomo sexual no quadro do Pinet para fazer as possíveis cruzamentos, vai dar errado o teu resultado, tá, gente? Então, não pode esquecer isso, por favor, tá? O outro exemplo, outra condição aqui está mostrando, ó, imaginem a situação aqui, ó, tá? Vejam aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 mulheres e 2 homens. Tem em homem e mulher? Tem, tá? Então, pode ser ou autossômica ou pode ser recessiva, certo? Mas notem que eu tenho muito mais mulheres do que homem, então isso descarta ser uma característica autossômica. É uma característica sexual. E é uma característica ligada ao sexo porque eu tenho homens e mulheres. Se fosse restrita ao sexo, teria só em homens. E em todos os homens da mesma família. Ok, povo? Então, eu sei que essa é uma característica sexual ligada ao sexo. E ela é dominante ou recessiva? Bem, se eu pensar, né, eu vou procurar, posso procurar aquelas indivíduos iguais com filhos diferentes? Posso,
tá? Mas notem aqui que tem todas as gerações, que tem mais característica de dominante, tá? E o que eu vejo aqui, ó, que todos os pais passam para suas filhas, né? E as filhas são sempre afetadas, né? Então, aqui é bem típico da característica dominante, além de eu ter mais mulheres do que homem, que também é característica dominante. Nesse heredograma, a mesma forma, ó, vejam que eu tenho muito mais mulheres do que homens, tá? E todas as gerações, tá? E nós vamos visualizar aqui, ó, que nos homens, todo tem um homem afetado, e notem que os filhos não têm, mas todas as filhas desse homem afetado possuem. Então, é bem típico da característica sexual ligada ao sexo dominante, tá? E a próxima, a ligada ao sexo recessiva. Então, por ser ligada ao sexo, não se distribui igualmente em homens e mulheres e não tem transmissão de pai para filho, apenas de pai para filha, tá? Ou de mãe para filho e filha, tá ok? Para ver se é recessivo, posso observar a questão das gerações, sim, tá? Mas quando eu falo de característica recessiva, eu tenho que pensar o seguinte, tá? No caso da característica recessiva, ela vai ser só expressa em situação de homozigose nas mulheres. Então, para as mulheres terem essa característica ligada ao sexo recessiva, elas têm que receber do pai e da mãe o seu alelo, tá? O pai tem que ser afetado e repassar isso para a sua filha. E a mãe, ela pode ser portadora ou ter a doença e passar para a sua filha. Mas os homens, eles vão ter só um X, lembram? E se eles têm um Xzinho, esse X, tendo esse alelo recessivo, já vai ser expresso. Então, eu vou ter mais homens tendo características ligadas ao sexo recessiva do que as mulheres. Porque para essa característica aparecer em homem, basta que a mãe, né, que pode ter inclusive os dois, tenha a doença, tá? O homem vai sempre receber o alelo da mãe, porque do pai ela recebe o alelo Y. E eu não estou falando de uma herança restrita, estou falando de uma herança ligada ao X, tá? Então, todas as filhas de um homem afetado serão, no mínimo, portadoras, tá? Estou mostrando aqui, ó. Essa mulher, ela é com certeza, tá? X azinho, X azinho. Um ela recebeu do pai, outro ela recebeu da mãe. Mas a mãe não é, claro, ela é uma heterozigota, ela é X-azão, X-azinho, tá? E notem que todos os filhos têm, porque basta ela passar o azinho, e ela passou, porque ela só isso que ela tem, tá? Todos os filhos terão também, porque não tem o outro para dominar ou para ser recessivo, só tem um, tá? Agora, as filhas dela não vão ter aqui por quê? Porque o pai, ele é um X-azão Y. E o X-azão é que é repassado para suas filhas. E a mãe passou o X-azinho, então elas são X-azão, X-azinho, um heterozigoto, que não compromete o fenótipo aqui, tá? Exemplos de doenças. A hemofilia é um exemplo de doença associada à incapacidade de coagulação de sangue devido à deficiência de um fator, que é o chamado fator 8, tá? E aqui um caso típico, notem aqui que só tem homens. Ah, então não é uma restrita ao sexo, professora? Não. Por que não é restrita ao sexo? Porque para esses homens, para ser restrita ao sexo, os pais deles teriam que estar. Ah, mas não está mostrando o pai. Mas quando não mostra, porque ele não tem importância, tá? Não é que o pai não tem importância, né, povo? Por favor. Mas nessa situação é que ele era igual à mãe. Então, por isso que eu estou vendo a questão recessiva aqui, tá?
Então, notem que esses homens, por isso que a hemofilia é mais comum em homens. Com certeza vocês já ouviram falar que antigamente, quando eu aprendi a primeira vez, eu aprendi que não existia mulher hemofílica. E é uma mentira, porque existem mulheres hemofílicas. Só que a maioria delas morria na primeira infância e era mais difícil de a gente diagnosticar, digamos assim, né, a doença. Então, mas elas existem. Atualmente, com o advanço das terapias, né, principalmente transfusionais, tem mulher hemofílica chegando à idade mais... usam anticoncepcional para evitar as menstruações, e nesse caso precisa, tá? E aí elas são mais conhecidas, né? Se sabe que elas existem, elas não são mito, né? Existe mulher hemofílica, tá bom? Então, aqui o homem que é hemofílico é um X azinho Y. A mulher, para ser hemofílica, ela tem que ser X azinho, X azinho. Ou seja, ela tem que receber um do pai e um da mãe. Que já que é uma condição mais rara, é mais complicado você encontrar isso. Mas em famílias, por exemplo, a probabilidade disso se encontrar é maior quando tem casamento consanguíneo, né? Os homens normais seriam X azão Y e as mulheres normais X azão ou X azão X azinho, tá? Esse seria o genótipo. E outra questão aqui, tá? Além da hemofilia, que é bem conhecida, tá? É o daltonismo. O daltonismo também é um gene associado ao sexo, né? E tá no cromossomo X. Então, é uma herança sexual ligada ao cromossomo X ou ligada ao sexo, tá? Uma mulher normal lá, ó, ela tem que ser XDzão, XDzão. Notem que eu sempre uso o cromossomo sexual, gente. Se eu não usar, tá errado, tá? Uma mulher portadora, ela XDzão, XDzinho. Então, ela pode passar isso aqui para os filhos. Se ela passar isso aqui para os meninos vão ter. Então, ó, o homem vai ser daltônico, tá? E as meninas, para serem daltônicas, elas serão XDzinho, elas têm que ter uma mãe que é portadora e um pai que seja afetado para que aconteça isso, tá? E um homem normal é XDzão Y, certo, povo? Então, notando aqui, ó, tá? Essas situações. Vejam aqui esse heredograma, eu tenho homem e mulher, mas eu tenho muito mais homens do que mulher. Então, eu sei que esses homens, e olha a situação aqui, ó, igual e o filho diferente, né? Então, eu já sei que isso é o recessivo, tá? Ah, professora, mas como eu sei que não é autossômico, lembra? Eu tenho proporções diferentes, eu tenho mais homens do que mulher. Então, isso me diz que não é autossômico, que é ligado ao cromossomo sexual, tá? E aqui, especificamente, como tem em homem e mulher, não é restrito ao sexo. Então, é o recessivo. E aqui, professora? Ah, não, mas aqui só tem homem, então é restrito ao sexo. Não, né? Porque para ser restrito ao sexo, cada homem desse tem que ter recebido do pai. E notem que esse homem aqui tem um pai normal, não é igual a ele. Esse também, tá? E notem, casais iguais com filhos diferentes, a característica do filho é recessiva. Salto de geração, tá vendo aqui a presença de salto de geração? Ela é comum, não é uma obrigatoriedade, mas dentro dessa família, tá? A gente visualiza aqui, tá? Aqui salto, aqui já não tem salto de geração, ó, tá? E também é recessivo. Certo, povo? Então, essas são as condições que a gente gostaria de repassar a vocês, tá? Que temos as características, pais iguais com algum filho diferente, tá? Homens e mulheres afetados em quantidades não discrepantes, ou seja, proporções iguais, é herança autossômica, tá? Quando pais iguais são normais e o filho diferente é afetado, tá? A característica dos pais seria a dominante e a do filho seria a recessiva, tá? Pais iguais são afetados e o filho diferente é normal. Então, a característica do filho, pais são afetados e o filho diferente é normal.
Os pais aqui, certo? Eles vão ter a característica dominante, tá, povo? Quando tem muito mais mulheres do que homens, nós temos uma herança ligada ao sexo dominante. Quando tem mais homens do que mulheres, ligada ao sexo recessivo. E quando somente homens são afetados, mas é o homem, pai, filho, na mesma família, a gente tem uma condição que é restrita ao sexo, tá, povo? Então, por favor, nos próximos vídeos nós vamos trabalhar um pouquinho sobre padrões mendelianas não clássicas, tá? E vamos falar então de codominância, de dominância incompleta, vamos falar de expressividade, de penetrância, que são condições diferenciadas. Eu espero e preciso que vocês façam os exercícios, tentem fazer os exercícios que já estão postados, você que é meu aluno, obviamente, já estão postados no nosso ambiente virtual. Caso você não seja meu aluno, sugiro que vocês busquem atividades na net mesmo, né? Falando sobre padrões de herança. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui, coloque o link da página ou o próprio exercício que eu consigo resolver para vocês e a gente pode conversar a respeito. Se você é meu aluno, faça os exercícios propostos e a gente discute na nossa próxima aula, tá? Um grande abraço e até lá, certo, povo?